Livro dos Salmos, capítulo 33. Você que está com seu smartphone, ou então pode acompanhar nas nossas telas. E assim nos diz esse salmo, que é um salmo de louvor ao Criador e Preservador. Exultai, ó justos, o Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão de águas do mar, em um reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo de fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome. Vamos ler juntos o verso 22? Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ó Deus, eu te louvo por essa manhã que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Sabemos, ó Pai, que em muitos lugares do mundo isso não é possível, mas obrigado pela liberdade que temos e queremos usá-la, Pai, e que esse tempo seja um tempo de edificação do nosso coração, que não seja algo apenas que fique na nossa mente, mas que possa o Teu Espírito, Pai, fazer com que a Tua palavra adentre as profundezas do nosso coração. Isso somente o Senhor pode fazer. E tudo clamamos em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Creio que eu não preciso falar para você que a gente vive alguns momentos incertos, né? As coisas estão mudando a cada dia, percebeu? Eu estou falando de tudo. Aquilo que para a gente era um absurdo acontecer lá no passado, hoje, estalar de dedos. As IAs estão aí para provar isso, né? Está todo mundo até com medo já, travando algumas coisas na capacidade que o homem tem criado. Então, as coisas mudam de maneira muito rápida. Governos mudam. As leis, muitas vezes, que eram tão certas, hoje são questionadas. A economia oscila. Diga o meu e o seu bolso, né? Conflitos internacionais surgem em tudo quanto é canto e não é mais alguma coisa só específica do local. Hoje, influencia todo mundo. As instituições que para a gente eram coisas tão firmes, tão sólidas, hoje, muitas vezes, se tornam extremamente frágeis. Eu creio que não há dúvida que a gente está vivendo uma época de instabilidade política, econômica, social, por que não dizer jurídica, em alguns momentos até alguma instabilidade no meio religioso também. Mas qual que é a segurança nossa como povo de Deus? Como que nós ficamos no meio de tudo isso? Bem, na parte central do Salmo vai dizer o seguinte, o versículo 33, o verso 12. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu por sua herança. Bem lá no meio é colocado. Só que o interessante, quando a gente fala de como que a gente pode viver em segurança, e ele coloca isso, o salmista não afirma que a segurança daquele povo cujo Deus é o Senhor é por ser uma nação rica, por ser a nação mais poderosa, por ser a nação mais influente. Da mesma forma, o salmista não diz que o povo feliz é aquele que tem o melhor exército,
O povo é feliz aquele que a economia é forte. O povo é feliz aquele que tem instituições mais estáveis. Mas, na verdade, bem-aventurados são aquele povo que pertence ao Senhor. Feliz a nação que entende que pertence a Deus. E aí eu posso somar também, né? Não é feliz a nação que tem a melhor seleção de futebol, né? Que não é o caso nosso de ontem. Mas não é a nação que tem tudo que possa trazer uma alegria, né? A gente poderia estar aqui vibrando de alegria, mas no próximo jogo talvez chegássemos todos entristecidos. Aqui então, pelo menos foi, né? 1-1 pelo menos ficou na tranquilidade. Há um contraste muito grande, porque nós como seres humanos normalmente colocamos a nossa confiança naquilo que a gente consegue ver, naquilo que é humano, naquilo que a gente tem condição de tocar. E eu falo que essas incertezas não é só em questão macro, né, na nossa própria vida. A coisa muda de uma hora para outra. Você acha que você controla tudo, daqui a pouco vem uma enfermidade, um problema no meio da família. As coisas mudam de uma hora para outra. E a verdade é que esse salmo, o salmista aqui vai colocar aqui, nós temos que entender que a nossa segurança não está em nada mais além do que nas mãos daquele que governa só o universo. Eu e você não estamos soltos no mundo, perdidos ao léu, simplesmente vivendo, vamos dizer assim, o que eu falo, a Deus dará ali fora, né? Não, nós vivemos nas mãos de um Deus que cuida de todas as coisas. E diante de todas essas circunstâncias que nós vivemos, mas olhando para o Salmo, que foi escrito em um momento histórico também, o salmista aqui, através do Espírito de Deus, ele se atreve a deixar um recado para as gerações futuras. E esse recado chega até a gente, que a estabilidade da vida não está nas coisas, porque elas mudam, mas a estabilidade da vida está no Deus que não muda. Nós estamos aqui e adoramos o Deus que não muda. E diante, né, dessas instabilidades, eu creio que o povo de Deus tem que ter algum tipo de postura. A gente não pode ficar, sabe, que nem menino, que é levado, meu Deus, quem vai ganhar? Como que vai ser? E agora? Estourou guerra? Como que vai ser? Sabe quando a gente não consegue nem dormir? Não é o caso de ninguém aqui, tá? Porque aqui todo mundo é tranquilo. Mas qual que é a nossa postura? E eu creio que aqui o salmista nos dá pelo menos 3 atitudes daquele que olha de verdade para aquele que não muda. E o desafio é, não para você, mas para nós aqui, diante de todas essas incertezas, estarmos na primeira coisa que ele coloca, que nós somos chamados a uma adoração que exalta. O primeiro ponto que a gente entende é que ele começa o salmo já dizendo o seguinte: exultai, ó povos, ao Senhor. E ele fala: celebrai, louvai, entoai, tangei-lhe com harpa. Por incrível que pareça, quando a gente tem alguma coisa que pode perder, ou alguma coisa que está numa instabilidade, a nossa primeira coisa é colocar os olhos naquilo que a gente pode perder, ou naquilo que perdeu. E o salmista fala assim: não. A primeira coisa que nós fazemos diante de uma possível perda ou da perda é adorar a Deus. Justamente para o ser humano não é a coisa que a gente faz de ti. Parece que na cabeça do ser humano a adoração ela é motivada pela bênção, não é? A gente chega na igreja, nós temos motivos de adorar a Deus. Então os motivos as bênçãos que Ele nos dá. Mas o salmista aqui ele vai colocar que não depende, não é dessa maneira. E ele nos chama, na verdade, diante dos problemas ou da instabilidade do mundo, ou das mudanças da nossa vida, é tirarmos os olhos da realidade que nós vemos e colocar os olhos no Deus que de verdade conhece a nossa vida, o nosso passado e conhece o nosso futuro. E é por isso que diante disso, o nosso desafio de adorar a Deus é entender que quando adoramos a Deus muda o centro. Quando a gente está olhando para as circunstâncias e a possibilidade de mudança ou de perda, o nosso coração se entristece. Mas no meio de tudo isso, quando eu elevo os meus olhos a Deus, muda o centro daquilo que comanda a minha vida, o meu coração. E por isso essa adoração, ela não nasce simplesmente porque eu tenho que adorar, mas ela nasce de um Deus que opera.
E a primeira coisa que a gente percebe é que o salmista ele vai mostrar que nós não adoramos apenas alguém que, sabe, como tinha no passado aqueles deuses tribais, sabe, que cada um tinha uma especificidade. Não. O Deus que nós adoramos é o Deus criador de tudo. Então a adoração é uma resposta aos feitos de Deus. Quando eu entendo isso, e ele vai dizer ali a partir do verso 6, ele diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta os montões da terra. Deus é o criador de todas as coisas. Você tem noção disso? Você tem noção que o Deus criador de tudo é o Deus que nós adoramos? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que, diante da possível mudança ou da instabilidade, nós estamos nesse lugar não apenas adorando aquele que pode dar uma bênção na sua vida, aquele que pode mudar uma realidade, aquele que pode fazer com que algo que você perdeu venha de novo para as tuas mãos, porque Deus tem poder para fazer isso, concorda? Mas nós adoramos um Deus que é o Deus que nos criou. Salmo 119 fala que Ele nos conhecia quando nem tínhamos forma ainda. É o Deus que entende o nosso organismo, e diga-se de passagem que é uma coisa maluca, né? A gente olha para o exterior, já é uma beleza você ver aqui, todos diferentes, né? Todos diferentes nesse lugar. Mas se conseguimos olhar para o interior, meu amado, há um mundo dentro de nós. Só que esse Deus não conhece apenas como somos por fora e por dentro. Ele conhece, na verdade, o nosso interior e os anseios do nosso coração. Diz que a palavra não chegou na nossa boca, Ele já conhece. Nós estamos para adorar aquele que conhece tudo, o Deus que criou tudo. E aí eu posso afirmar para você, né? Muitas vezes nós, quando sentimos que as coisas vão sair do controle, mas eu olho e adoro o Deus que criou todas as coisas, e tudo criado por Ele funciona. Imagina só se cada dia nós levantássemos, Júpiter saiu do lugar, né? Nossa, Marte agora caiu um pouquinho. Nada, o Senhor estabeleceu leis. O mar, diz a palavra que Ele colocou limites. Aquele Deus que controla todas as coisas é o Deus que eu adoro. E se Ele pode controlar o mar para não adentrar em algum local, se Ele controla as estrelas dos céus, é o Deus que pode controlar a minha vida e a sua. Então, diante das incertezas, nós olhamos para Ele. A adoração não nasce de circunstâncias favoráveis, mas a adoração nasce da contemplação da majestade divina. O crente que olha para a grandeza de Deus, ele encontra descanso para a alma. Lembra de uma coisa: o mundo muda, mas o povo de Deus continua adorando, sabe que o Deus que sustenta a sua vida é o mesmo Deus que criou todas as coisas. Amém, meus irmãos? Mas Ele continua ainda. E Ele continua, e na verdade essa adoração não é fundamentada só naquilo que Deus criou, mas é fundamentada naquilo que Deus é. E aí no verso 4 e 5 ele vai dizer assim, e quando ele faz um chamado, né, dos 3 primeiros versos, louvai, exultai, celebrai, ele fala o verso 4, por quê? A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade. Nós adoramos a Deus não apenas porque Ele é um Deus poderoso para criar tudo, mas é um Deus cujas suas características, cujo aquilo que Ele é, na verdade permeia toda a terra. O Senhor Deus é aquele presente neste lugar, não apenas pelo poder de mudar, mas é o amor dEle revelado no meu e no seu coração. A nossa adoração não se fundamenta em sentimentos, mas se fundamenta naquilo que Deus é. Olha que muitas vezes a gente tenta, né, com os cânticos, né, vamos tentar atrair a presença de Deus, que isso é ideia de fora, né, não é nossa. Vamos atrair a presença de Deus, e parece que eu tenho que gerar uma comoção no meu coração para adorar. Na verdade, a adoração, ela não se fundamenta no sentimento meu e seu, ela se fundamenta naquilo que Deus é. O nosso Deus é o Deus perfeito em tudo. Nós adoramos aquele que não apenas faz as coisas boas, mas aquele Deus que é bom. Pode as coisas virem e serem destruídas, Deus continua imutável, Deus continua sendo bom, misericordioso, bondoso. É o Deus que olhou para mim e para você, que fizemos tantas coisas erradas essa semana. Ai, pastor, eu não matei ninguém, eu não roubei. Mas com certeza, no nosso coração,
nós odiamos, nosso coração mantivemos inveja, muitas vezes não amamos como deveríamos amar, não respondemos como deveríamos responder, e ainda assim, Ele é o Deus que continua nos amando e nos permitiu estar aqui nessa manhã. Você pode ser grato a Deus por isso? Pelo fato de que Deus não nos trata pelos nossos erros. Você pode falar, se Deus não vai me aceitar, Deus não tem como me amar, porque eu já fiz tanta coisa errada na vida. E muitas vezes talvez você pense assim, eu não sou digno de estar aqui na igreja, nesse lugar. Eu quero te falar, quando Deus olha para o coração de todo mundo aqui, meu amado, não tem diferença nenhuma. Porque diz a palavra que o coração do homem é pecador e não tem nenhum que escape disso. O único sem pecado foi o Senhor Jesus. A gente sabe que algumas coisas que fazemos têm consequências humanas e físicas, mas na verdade todos somos pecadores. Então a verdadeira adoração, ela não começa quando tudo se acalma, mas ela começa quando a gente conhece quem é Deus. E por isso que ler a Bíblia, por isso que conhecer a Deus a cada dia mais me leva a querer adorá-lo. Não apenas olhando para o céu, para tudo que Ele criou, mas olhando para aquilo que Ele é. E uma última coisa na adoração é que Ele escolheu que fosse feito aqui em comunidade. Não que eu não possa adorar a Deus sozinho em casa, no meu carro ali, mas Ele fala, existe algo tremendo quando o povo se reúne para adorar a Deus. E esse chamado desse salmo era um chamado para o povo de Israel, era o povo que estava caminhando, o povo que muitas vezes estava indo para Jerusalém para adorar, e aquilo o povo se reunia. E como você vê aqui, não dá para cantar, tocar saltério, tocar harpa, era uma orquestra se faz com muita gente, não é? O Senhor nos chama para poder adorar juntos, Ele não nos convoca a viver isolados. Meu amado, quando a gente está passando por perdas ou momentos de fragilidade, eu quero te dizer, a melhor coisa é estar no meio do povo de Deus. Porque você fala assim, puxa vida, está todo mundo bem aqui. Se eu começar a perguntar aqui quem tem problema, meu amado, vai encher o gabinete, porque ninguém vai querer contar aqui publicamente, né? Mas vai encher o gabinete. Porque na verdade, nós estamos aqui e nós olhamos para o outro e muitas vezes eu sei o que você está passando e eu falo, Deus é honrado, porque aquele irmão está passando a maior dificuldade, mas não deixa de estar presente adorando a Deus, porque o louvor contamina. O adorar a Deus juntos faz com que aquilo que Deus tem, aquilo que Deus realmente merece, é feito, que é o nosso louvor e a nossa adoração. A adoração é uma realidade comunitária, por isso, essa deve ser a nossa primeira atitude de adoração. Não é desespero, não é tentativa de controlar quando as coisas não estão dando certo, mas é de adoração, e nós o adoramos simplesmente porque Ele é digno. Diga comigo, Deus é digno de receber a minha adoração. Mas a segunda coisa é que o Senhor também nos chama a uma atitude de humildade. Não é somente de adoração, mas de humildade, porque não tem como, à medida que eu conheço esse Deus que controla todas as coisas, um Deus que fez tudo, eu tenho que entender que eu não posso fazer isso, e parece que a gente tem isso já desde a queda, é um sentimento de autonomia, de autossuficiência, de achar que a gente pode. Você viu criança quando está crescendo, né? Quando já quer pegar, os pais, primeiro já sabe, está ensinando a comer, eu sabo, lembra dessa? Eu sei que você sabe. E cata, enfia na orelha, no nariz, vai comida para tudo quanto é canto. Meu amado, nós somos constantes crianças, nesse desejo, na verdade, de achar que a gente pode fazer tudo. Mas olha, a cada momento da nossa vida a gente é lembrado, mas na verdade não tem consciência, parece que depois rebobina tudo de novo. A gente percebe que a gente não controla o corpo. Vem uma bactériazinha desse tamanho, estou vindo de uma semana de gripe. Meu amado, e carga antibiótico em cima. Daí o antibiótico melhora a gripe, daí desfaz o intestino. Aí vira uma complicação. Eu falo, meu sogro vinha aqui pela manhã, tomou um remédio, deu urticária. Se sem remédio padece, com o remédio dá outro problema. A gente percebe, nós não temos controle sobre nada. E é por isso que a nossa atitude deve ser, sabe o que? De humildade. Humildade diante de Deus, não é de exigir nada dEle. Meu amado, você está olhando para o Criador de toda a terra, está olhando aquele que comanda os céus e tudo. Esse Deus é o Deus que nos chamou para ser parte da sua família. A nossa visão pode não ser muito clara, mas a nossa resposta diante de tudo que a gente vive não pode ser de orgulho, mas tem que ser de humildade. E isso, por quê? Porque na verdade essa humildade, ela deve ser um reflexo de entendermos que Deus governa tudo.
Deus é absoluto sobre todas as coisas. E o salmista aqui, na verdade, ele não está apenas descrevendo como o mundo começou nesse salmo, mas ele está descrevendo também um Deus que continua a cuidar de tudo. Você vai perceber aqui que, quando ele vai falar a respeito dos reis, ele fala o seguinte, fala assim, olha, eles fazem os planos dele, mas eu frustro. Entenda uma coisa, o coração do homem pode fazer planos, mas de quem vem a resposta? Meu amado, você pode planejar, e é bom que planeje mesmo, mas o problema do cristão é quando ele planeja e fala, agora vai ter que dar certo. Quando alguma coisa não acontece, a gente começa a brigar e começa a sentir, sabe, eu tenho que entender uma coisa, existe um trono que está acima dos tronos. Se no Salmo aqui fala que o Senhor está acima de tudo, isso que ele fala do Salmo, desde o versículo 9, que fala que tudo foi criado, mas ele diz assim, que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as nações, é entender que esse Deus que comanda nações, é o Deus também que comanda a minha vida e a sua vida. E quando eu entendo isso, eu tenho que perceber que a palavra de Deus presente na nossa vida nos direciona, não para que tenhamos controle das coisas, mas para que possamos entender que nós não temos controle de nada. Temos psicólogos aqui, são uma bênção nas nossas vidas, né? Mas a maior parte dos psicólogos só faz você entender que você precisa de ajuda mesmo, né? E muitas vezes essa ajuda não vem de nenhuma terapia, mas vem de uma ajuda do Senhor na nossa vida. A humildade é uma compreensão que nasce de uma completa dependência de Deus e entender que Deus tem plano. É como a gente olhar para a cruz de Cristo, né? Quem que podia imaginar? Parecia que está tudo fora do controle. Jesus é preso, via cruzes, Jesus é torturado e morto. Mas na verdade, aquilo que para o homem era loucura, foi disso que Deus trouxe a nossa redenção. Porque nesta vitória, Ele revelou a providência dEle para mim e para você. Então você entende que muitas vezes parece que a nossa vida está um caos, que parece que Deus perdeu o controle, perdeu a mão, como a gente diz. Não é verdade, porque Deus está no controle de tudo. Pode tudo parecer perdido. Lembra da cruz? Lembra o que o Senhor fez nela. Uma segunda coisa, mas esse Deus que criou tudo, o Deus que governa tudo, mas é o Deus ainda que conhece a mim e a você. Olha o que ele diz a partir do 13. O Senhor olha dos céus e vê os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores. Ele que forma o coração de todos eles, Ele contempla todas as suas obras. Sabe, como o salmista quisesse dizer o seguinte, olha, o Deus criador de tudo, que comanda reis, Ele olha para mim e para você. E de alguma forma, Ele trabalha as nossas vidas, e Ele conhece até mesmo as nossas lágrimas. Imagine que o Deus que criou galáxias, é o Deus que conhece as nossas lágrimas. O Deus que conhece a fundo o nosso coração. A humildade cristã, ela nasce dessa consciência. Nós não somos insignificantes a ponto de sermos ignorados, nem importantes a ponto de sermos independentes. Nós temos que ter a nossa vida e o nosso coração olhando para aquele que nos criou. E é isso que nós fazemos em Cristo, é isso que o Evangelho traz. O Senhor Jesus entrou na história do mundo. O Senhor que de toda a glória se tornou um ser humano como eu e você, pisou no barro. Viveu no meio de pessoas que o maltrataram. Ele sendo Deus, diz que Ele veio para o que eram seus. E o que aconteceu? Você imagina só. Você bate na sua casa. Tudo que está dentro é seu. E os caras batem a porta na sua cara e falam assim, sai daqui que você não tem lugar aqui. E Ele não era simplesmente um dono, Ele era o próprio Criador de tudo. Aquele que se fez homem para poder viver o que nós vivemos. Você acha que Ele não entende a minha e a sua dor? Aquilo que eu e você sentimos do dia a dia da nossa vida. Por isso, o povo de Deus que vive em humildade, ele entende que ele não precisa carregar sozinho o fardo. Não acha que você vai ter que resolver tudo. Sabe o que a gente tem que fazer? Se dobrar diante do Senhor, que coordena o universo, mas que tem um olhar específico na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque a humildade de verdade, ela está segura na única coisa que pode nos dar segurança, que é a presença de Deus.
O texto vai continuar dizendo que não é exército, não é cavalo, não há rei que possa se salvar diante das coisas que possam acontecer. Lembra que antigamente, esses cavalos aí representavam estabilidade. Para a gente, o nosso cavalo pode ser a posição profissional, financeira, relacionamento, influência, o planejamento, tudo aquilo que de alguma maneira são falsos refúgios. Não adianta, porque vai chegar uma hora que por todo o dinheiro que você tem, você não vai conseguir aproveitar. Mas o texto fala que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Observe isso, que coisa bela. Os olhos do povo estão voltados para Deus, porque nós somos chamados a adorá-lo, não é? E ao mesmo tempo que os olhos de Deus estão voltados para o seu povo. Entende que adoração é isso? Eu olho para ele e ele fala assim, e eu estou olhando e contemplando vocês. Por isso, se você tem ideia que você não pode controlar o amanhã, sabe o que você faz? Se dobre diante do trono do Senhor. Reconheça que aquele que comanda o universo, ele conhece a sua necessidade. Você não consegue ver um palmo à frente, mas Deus conhece. E a última coisa, na verdade, a atitude que temos que tomar. Se a primeira é uma adoração, que exalta Ele. A segunda é uma humildade que se curva diante dEle. A terceira atitude é uma esperança que sustenta a nossa vida. Entender que Ele é o Senhor. E aí ele vai falar no verso 20, nossa alma espera no Senhor, pois confiamos no seu santo nome. Ele não vai dizer aqui, que a esperança dele, que nós resolveremos, nós encontraremos solução, não. Diante de tudo, nós confiamos naquele que é o nosso refúgio. É quando os meus olhos conseguem enxergar além do natural. E essa, na verdade, esperança, ela descansa no caráter de Deus. O salmista aqui não fala que ele espera o que Deus vai fazer, mas ele espera no Senhor. Quando você olha numa situação, o que você pede? Não é a solução do problema? Estou falando de você, estou falando de mim também, tá? Assim, o Senhor conhece a situação, o Senhor pode pôr a tua mão, levanta alguém. O salmista fala assim, olha, a minha alma descansa e ela espera, não naquilo que Deus pode fazer, mas ela espera no Senhor. Sabe como você entender que Deus está no controle de tudo? O salmista, ele direciona os nossos olhos para algo mais sólido. Não é naquilo que Deus faz, mas é naquilo que Ele é. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, a nossa segurança. Alguém essa semana veio perguntar, pastor, como que eu posso saber que Deus está agindo na minha vida? Porque o outro Deus fez um milagre na vida dele. Eu falei, meu irmão, pensa no seguinte, milagre é para quem não crê. Quem não crê precisa de um milagre para crer em Deus. Mas se nós cremos em Deus, eu não preciso que Ele faça um milagre novo a cada dia, porque o milagre já aconteceu na cruz do Calvário. O milagre foi Ele entrar na nossa vida, o milagre foi Ele nos aceitar. E é por isso que a nossa expectativa não deve ser no que Ele vai nos dar nessa vida. E eu posso dizer que Ele tem sido abençoador. Você pode dizer também? Você tem motivo de gratidão a Deus? Por mais que tudo parece que não deu certo, você tem a comida à mesa, você tem a sua casa, você tem pessoas ao seu redor, mas é entender que esse Deus tem sido misericordioso. Não é por aquilo que Deus dá, mas por aquilo que Ele é. O próprio Calvino ele observa que, na verdade, o que nós temos de maior não é nos firmarmos no que Deus faz, mas no próprio caráter de Deus. E a palavra fala que Ele nos trata com misericórdia. Que bom que essa misericórdia nos alcançou essa manhã. Essa misericórdia que foi revelada na cruz do Calvário. Essa misericórdia do Deus que efetivamente nos perdoou dos nossos pecados. E mais uma vez nós nos lembramos que a comunhão que Ele nos chama não é individual. Essa espera nós fazemos em conjunto, porque Ele vai dizer, porque o nosso coração espera, porque em Ti nós confiamos. Nós podemos dizer que estamos juntos nessa caminhada, amém? Um irmão nosso partiu ontem, mas que bom saber que ele fazia parte de um corpo. Ele não estava sozinho, mas nós adoramos a Deus. E uma última coisa, essa esperança, na verdade, ela produz alegria mesmo na incerteza. Porque ele vai falar assim que no Senhor nós nos alegramos, nele o nosso coração se alegra. É esse sentimento que Paulo e Silas tinham no meio da prisão. Como que podia cantar preso? Porque na verdade ele está olhando para Deus, ele não está olhando para as circunstâncias. E é entender que a nossa esperança cristã, ela produz uma alegria que vai além da dor, que ela atravessa a dor e ela chega diante do trono de Deus em adoração. Lembra uma coisa, quando tudo ao seu redor parece instável, o povo de Deus continua olhando para frente, não porque conhece o futuro, mas porque caminha nas mãos do Deus que conhece o futuro. É só você lembrar o seguinte, se imagine em um aeroporto,
Imagine que você é uma criança. Você não tem ideia do que acontece no aeroporto. O lugar é muito grande. Você não sabe talvez até direito para onde você vai. Qual o portão que é o seu embarque. Você não sabe qual que é o voo. E lá não ficamos falando, mudou o portão. Gate. Você olha para aquela, né? Para aquele monte lá, você fala, não sei para onde que eu vou, pouco eu estou, você não sabe de nada. Mas a criança está em paz. Sabe por quê? Porque o pai está segurando a mão dela. O pai sabe para onde vai. O pai sabe qual é o voo. O pai sabe qual é o portão. O pai sabe exatamente aonde ir. E é por isso que a criança pode descansar. Esse salmo nos lembra que, na verdade, os cenários mudam. Os planos mudam. As circunstâncias mudam, mas a mão que conduz a nossa vida, a mão que tem a mim e a você bem seguros, ela não muda. Por isso, sabe o que nós fazemos? Adoramos porque Ele é digno. Nos curvamos porque Ele é soberano. E esperamos porque Ele é fiel. Esse é o Deus das nossas vidas. Amém?